Oi, gente, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje é dia de Biologia 1 e na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25, conteúdo referente aos ciclos ovarianos e uterinos, tá? Os objetivos dessa aula é a gente caracterizar um pouco sobre os hormônios que estão envolvidos no processo de ovulação, falar como se dá essas variações e interpretar o papel do corpo lúteo no ciclo menstrual, ok? Olha, quando nós falamos de ciclo menstrual, a gente está se referindo sobre algumas alterações que acontecem tanto a nível de ovário quanto a nível de útero, e essas alterações são mediadas por hormônios, tá? E esses hormônios vão estimular a preparação, o desenvolvimento do útero e ovário para o processo de ovulação. E esse ciclo menstrual, ele vai ter início desde a primeira menstruação na mulher, que é aquele período chamado de menarca, e vai ocorrer ao longo da vida até cessar, até ser interrompido no início do período chamado de menopausa. Vale lembrar que esses dois períodos, eles não apresentam um momento fixo na vida da mulher, pode variar tanto para mais quanto para menos em idade, tá? Dependendo da particularidade de cada uma. Quando nós falamos de ciclo menstrual, nós nos referimos a um período que compreende cerca de 28 até 32 dias. E esse período ele vai corresponder desde primeiro dia da menstruação até iniciar a próxima menstruação. E todos esses dias aqui compreendem ao ciclo completo. Considerando um ciclo de 28 dias, no meio desse ciclo, ou seja, no 14º dia, é o dia que normalmente acontece a ovulação, ou seja, a liberação do gameta feminino. E esse dia é considerado o dia fértil, mas não, o período fértil da mulher não é apenas no dia da ovulação. A gente vê nesse esquema aqui de um grande período fértil. Por quê? Porque o ovócito 2, o gameta feminino, quando é liberado, ele tem uma viabilidade de aproximadamente 2 dias. E ele pode durar 2 dias para mais ou 2 dias para menos, ou seja, pode ser liberado um pouco antes. Além disso, o gameta masculino, quando liberado dentro do corpo da mulher, ele apresenta uma viabilidade de mais ou menos 4 dias. Então, veja, se a ovulação acontecer no dia 14º, a partir do 10º dia, caso tenha deposição de gameta masculino dentro do corpo da mulher, no caso se ocorra a ejaculação no canal vaginal, esses espermatozoides podem estar viáveis até o dia de liberação do gameta feminino, certo? Então por isso que tem esse maior período aí, chamado de período fértil, beleza? Gente, falando sobre a participação hormonal, o controle dos hormônios no processo de ovulação. Tudo vai começar lá naquela glândulazinha que fica abaixo do encéfalo, que a gente já estudou, já comentou sobre ela, que é o hipotálamo, tá? Lá no hipotálamo vai ter a secreção de um hormônio chamado de hormônio liberador de gonadotrofina. Então, este hormônio secretado pelo hipotálamo vai agir na glândula hipófise, que fica logo abaixo dela. Tá? Então, esse estímulo à hipófise faz com que esta glândula libere 2 hormônios gonadotróficos. Esses hormônios são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, o FSH e o LH. E ambos os hormônios vão agir diretamente lá no ovário, controlando o processo de ovulação. Beleza? Agora preste atenção nesse esqueminha bem ilustrativo, bem interessante. Ele vai resumir basicamente todos os períodos e todos os passos do ciclo ovariano. Tá? Então tudo vai começar no estímulo dos hormônios gonadotróficos pela hipófise, tá? Principalmente o FSH. Okay? Este hormônio, chamado de folículo estimulante, ele vai estimular justamente os folículos ovarianos. A gente sabe que lá nos ovários são formados os folículos ovarianos, que são estruturas que guardam o ovócito dentro de si. E lembrando para vocês que nós comentamos na aula passada, que esses ovócitos eles são liberados desde o período embrionário da mulher. Ou seja, desde que a mulher está sendo formada no útero materno, os folículos ovarianos já estão sendo formados. E estes só vão começar a se desenvolver e se maturar após o período de puberdade, né, no período que há a secreção desses hormônios,
que vão estimular o desenvolvimento do folículo ovariano e, consequentemente, do ovócito que está dentro dele. Então, nós vemos que esses hormônios vão promover, melhor dizendo, o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Uma vez que esse folículo chega no seu estágio maduro, ele vai secretar um novo hormônio que é chamado de estrogênio. O estrogênio é um hormônio ovariano, nós já falamos sobre ele. Ele tem algumas funções, como, por exemplo, estimular o aparecimento de características secundárias sexuais femininas, como o desenvolvimento de mama, o acúmulo de gordura em regiões específicas do corpo. Além disso, o estrogênio vai estimular o crescimento do endométrio, que é aquele tecido que reveste o útero por dentro, e o estrogênio também ele vai estimular a secreção de um outro hormônio, vai aumentar o nível de outro hormônio gonadotrófico, que é o LH, o hormônio luteinizante. Tá? Então veja, tanto o LH quanto o FSH é liberado pela hipófise. Só que quando tem uma alta concentração de estrogênio, que vai ser liberado pelo folículo maduro, essa alta concentração de estrogênio dá um pico de LH. E este pico de LH faz com que ocorra a ovulação. Olha só, o LH faz com que o folículo ovariano libere o ovócito 2 já maduro, já pronto para ser fecundado, certo? Nesse período, nós temos o período de ovulação. Após isso, o folículo ovariano que resta, ele também vai ser estimulado pelo luteinizante a formar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo é uma outra estrutura que está lá no ovário, que ele é resultante da transformação do folículo em corpo lúteo, e este vai ser responsável por secretar outro hormônio ovariano chamado de progesterona. A progesterona, além de estimular o aparecimento de características secundárias femininas, também vai estimular a formação do endométrio, tá? Esse endométrio agora vai estar ainda mais desenvolvido e, acima de tudo, vai estar bastante vascularizado, ou seja, com vários vasos sanguíneos pronto para receber o embrião após a sua fecundação, certo? Caso não ocorra essa fecundação, o nível de progesterona e estrógeno começa a diminuir e daí o corpo lúteo também vai reduzindo e com isso nós temos o fim do ciclo ovariano. Como não houve implantação de embrião no útero, esse endométrio bastante desenvolvido vai começar a se descamar, a se desfazer, desprender da parede uterina e com isso vem o sangramento. Então, no fim e o início de um novo ciclo, nós temos níveis baixos de estrógeno e progesterona. Esses níveis vão ser um feedback, uma retroalimentação para estimular a secreção novamente de FSH e LH lá no hipotálamo e na hipófise também. Hipotálamo com GNSRH e na hipófise com o FSH e o LH, ok? Então, com isso, nós temos o ciclo ovariano. Para a gente visualizar na forma gráfica, nós temos aí as variações hormonais durante esse período, secreção de FSH e LH. Quando o corpo lúteo está maduro, ele vai secretar estrogênio, que é responsável pelo crescimento, né, do endométrio. E assim, quando chega no seu nível máximo, há o pico de LH, ovulação. Ovulou, agora estimula o desenvolvimento, né, do folículo em corpo lúteo. Corpo lúteo vai secretar progesterona, tá vendo? Tem uma grande quantidade aqui. Progesterona estimula ainda mais o crescimento do endométrio, ok? E depois esses níveis hormonais vão diminuindo e o corpo lúteo vai se desintegrando e aí finaliza-se o ciclo menstrual, ok? Agora vamos falar das duas fases do ciclo menstrual, a fase folicular e a fase lútea. As duas se compreendem esses dois processos. Observe essa imagem que mostra aqui o ovário, tá, como um todo, mostrando o passo a passo do desenvolvimento dos folículos primários iniciais até a formação do folículo ovariano maduro com o ovócito 2 maduro aqui também já para ser liberado. Então toda essa fase aqui, que é estimulado pelo FSH, hormônio folículo estimulante, vai se dar a nível ovariano, tá? Lembrando que o ovócito 2 é liberado juntamente com o corpúsculo polar e
é esta célula aqui, o ovócito 2, que vai ser fecundada, tá? E daí, após a fecundação, aquilo assim chamado de óvulo, que vai ter a desintegração do corpo polar, vai ter a transformação até a formação do embrião e início do desenvolvimento embrionário, ok? Quando falamos da fase lútea, nós nos referimos à fase da formação do corpo lúteo, que vai se dar a partir do folículo ovariano que restou, aquele que envolvia o ovócito, tá? E ele vai ser responsável por secreções hormonais também, principalmente a progesterona, certo? E por fim, quando esse ovócito é liberado a nível de tuba uterina e quando ocorre o processo de fecundação, ou seja, quando há a penetração do espermatozoide no ovócito 2 e o seu desenvolvimento em óvulo, daí inicia-se o processo de desenvolvimento embrionário. E esse embrião vai sofrer diferentes e diversas divisões celulares, chamadas de clivagens, até formar o embrião no estágio de blástula. Este embrião no estágio de blástula, ele vai chegar aqui no útero e vai ser implantado, ou seja, vai se aderir na parede uterina, que está bastante desenvolvida, né, e bastante vascularizada, como nós vimos, resultante do estímulo hormonal também. E vai acontecer o processo de implantação desse embrião na parede uterina, o qual é chamado de nidação. Uma vez que esse embrião começa a ser implantado, ele vai formando novas estruturas, como o trofoblasto, esse nome é bem difícil, hein? O trofoblasto, nós temos aqui a região do embrião, e esse trofoblasto vai penetrando aqui na parede uterina, e esta estrutura formada vai ser a precursora da placenta, tá? Então, uma vez que o embrião é implantado no útero, vai começar o desenvolvimento da placenta. E esta placenta é ela que vai manter a estrutura do corpo lúteo no ovário. A gente vê que quando os níveis hormonais vão diminuindo, o corpo lúteo vai se desfazendo. Mas a formação, a implantação do embrião e a formação da placenta vai estimular a secreção de um hormônio, aquele bem conhecido. Você já ouviu falar no beta-HCG? Ou seja, esse hormônio HCG, ele é secretado pela placenta quando o embrião já está nidado, já está implantado, e é este hormônio, o HCG, que vai manter o corpo lúteo ativo, desenvolvido e, consequentemente, a liberação dos hormônios progesterona e estrógeno. Então, quando a gente olha essa imagem, nós vemos que, a partir do processo de implantação e formação da placenta, né, nós vemos um aumento no nível desse hormônio. O hormônio gonadotrofina coriônica humana. Então é este hormônio que mantém o corpo lúteo desenvolvido e assim mantém-se os níveis de estrógeno e progesterona até o fim da gravidez. Tudo bem? Então é mais ou menos essa participação dos hormônios nos ciclos uterinos, nos ciclos ovarianos. Peço que vocês leiam com cuidado esse capítulo, tem bastante detalhe, bastante informação, mas aqui eu quis dar uma resumida para vocês compreenderem um pouco mais. Lembrem-se de fazer os nossos exercícios e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima!